Olá, tudo bem? Que bom estar aqui de volta. Espero que o tema de hoje seja bom para vocês. Se não diretamente, indiretamente, que essa mensagem possa ser levada para outras pessoas que vocês conheçam, que esteja no círculo de amizades ou apenas de conhecimento. A visão da doutrina espírita com relação às drogas. Antes de mais nada, a gente precisa pensar no seguinte, de que a doutrina espírita, ela basicamente, ela vem nos trazer ensinamentos. A doutrina dos espíritos nos trazem uma educação para o espírito, uma educação para a alma imortal que somos, e não apenas para uma existência. Então traz de uma forma mais racional, inteligível, mais clara a respeito das leis de Deus. Então, não existe punição, não existe falar que é certo ou que é errado. Fala-se de escolhas. E quais são as consequências das nossas escolhas. Porque nós temos uma prerrogativa muito grande quando nós, dentro da escala evolutiva, quando nós chegamos no reino hominal, nós ganhamos um negocinho chamado livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos escolher. Sempre, a todo momento, nós podemos escolher. Mas, como nós estamos muito mais no início da jornada evolutiva enquanto espíritos, nós estamos muito mais suscetíveis também a erros. E para muitos de nós, enfrentar a realidade é algo muito pesado. É algo praticamente insuportável. Talvez isso esteja ligado a uma sensação de fraqueza, de incapacidade, de uma baixa estima enquanto espírito. Eu não estou falando baixa estima enquanto nós seres aqui encarnados, eu estou falando enquanto espírito. O espírito também tem baixa estima. O que é a baixa estima para um espírito? É quando nós não nos reconhecemos enquanto imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa baixa estima espiritual. O Cristo disse que vós sois deuses. Então, fica muito claro que a nossa potencialidade é muito grande. E a não compreensão de que a nossa potencialidade é quase que infinita, só não é infinita porque só é infinito apenas Deus, a nossa perspectiva, a nossa visão, ela fica muito míope, uma visão muito limitada da realidade, sem a compreensão e sem o entendimento de todo o contexto. Então, nós vemos isso no nosso dia a dia, né? Essas questões de comunicação, do que aparece na mídia, do que não aparece e tal, toda a confusão, a maioria das vezes está ligada a uma falta de compreensão do contexto do que está sendo falado, quem falou, em que momento falou ou por que falou. Isso cabe para todos nós também. Por que escolhi fazer determinada coisa? Em que momento? Com que finalidade? Com que pensamento? Com que cabeça? Em que contexto eu tive que fazer aquela escolha? Então, nós não podemos falar nunca sob o ponto de vista de julgamento. Se não me engano, na questão 615 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para eles onde está gravadas as leis de Deus, e eles respondem que na consciência. Então, a consciência é o mecanismo regulatório do nosso trilhar dentro do processo evolutivo. E nesse trilhar, o processo de autopunição ele acontece toda vez em que as nossas ações, os nossos pensamentos
sentimentos e as nossas ações não correspondem àquilo que está programado nas nossas consciências. Por mais oculta que elas estejam. O nosso processo, a finalidade da nossa encarnação, eu falei isso num vídeo anterior, está relacionado diretamente ao processo evolutivo. É o descobrir, é o descortinar, é tirar o véu daquilo que eu não conseguia enxergar. Mas muito bem, mas muitos de nós, como ainda estamos no início da jornada, esse processo de encarar a realidade e as responsabilidades que essa realidade nos traz é muito penoso. Então, fugir através de substâncias que nos levem a estados alterados de consciência, que por sua vez nos levam a sensações de prazer. Nessas sensações de prazer encontra-se o alívio. Só que são substâncias que têm uma duração muito pequena. Então, como nós não encaramos a realidade, não conseguimos encarar a realidade, a gente sempre vai precisar, num primeiro momento, voltar para aquela droga para poder experienciar o prazer novamente. E aqui eu quero fazer um parênteses. Estamos confundindo prazer com felicidade. Estamos confundindo experiências prazerosas com felicidade. Prazer está ligado a sensações. Calor, o que respiramos, um perfume, um cheiro gostoso, uma textura, alguma coisa que nós vemos. Então, isso são coisas que levam ao prazer. O sexo leva ao prazer. Então, agora, felicidade é como nós interpretamos essas sensações ou esses estímulos que são externos, que é a vida, que está aqui à nossa volta, e nós convertemos ela de forma com que nós nos harmonizemos com essa situação, com essa realidade. Que nós consigamos encarar ou compreender a nossa vida de relação com as outras pessoas com o máximo de naturalidade possível, sem sentir o peso das nossas responsabilidades e o peso que é viver. Porque viver é diferente de existir. Eu estou falando, na verdade, da palavra existir. René Descartes, ele chegou a um ponto que ele falou assim: penso, logo existo. Ou seja, eu tenho uma ação ativa, que é o pensar, então eu estou existindo. E como o pensar é um atributo do espírito, não é do nosso cérebro físico, é do espírito, então nós existimos na criação. Agora, viver é estarmos ligados sempre às questões biológicas de sensação de prazer. Porque para a reprodução precisa haver um prazer, para comer precisa haver um prazer, porque está tudo relacionado à manutenção única e exclusivamente da perpetuação de uma espécie, que é essa carcaça que nós estamos, que a nossa casa física, ela é resultado de milhões de anos de uma evolução biológica até que tivesse uma espécie biológica que comportasse a encarnação de espíritos no nosso planeta Terra. Então, olha só, as vicissitudes de estar vivendo nesse corpo biológico, que ainda responde muito pesadamente ainda por questões de manutenção, de perpetuação de espécie, de alimentação, de viver em comunidade, no grau de complexidade que nós somos,
e que isso também acontece no reino animal, então nós vemos que essa questão toda, ela para muitos, isso é definitivamente pesado. Ainda não conseguiram entender que nós temos total livre-arbítrio de escolher entre uma coisa e outra. Não existe, inclusive pelo caminho do meio, como diria o Buda, né? Siddhartha Gautama, que foi o primeiro Buda. Inclusive pelo caminho do meio. Né? Então, inclusive essa visão de dualidade que nós temos, é sempre assim, ou os extremos, ou mais ou menos, certo e errado, bom, mal, amargo, doce, doce salgado, né? Então, o que nos é mais fácil é fugir. É mais prazeroso fugir e adiar. Adiar o despertar de consciência. Não falo desse despertar espiritual, não. Não precisa ir tão além. É o despertar de consciência de saber lidar com uma família, saber lidar com a comunidade, com os vizinhos, com outras pessoas. Mas sempre uma coisa vai levando a outra, porque quando a gente entra nesse ciclo de onírico, o termo correto é esse, onírico, que é aquele estado assim de total fuga da realidade, são só ilusões, e a gente acredita que essas ilusões elas são reais. Tem uma passagem, inclusive, num dos livros do André Luiz, em que ele, inclusive quando ele encontra o avô dele perto das regiões abissais lá do umbral, ele vê vários velhinhos lá pegando lama e achando que estavam pegando ouro. Isso é um estado onírico, né? Então eles estavam totalmente fora do contexto de realidade. Então, o que acontece? O consumo das drogas, ela vai fazer uma impressão física e energética no nosso corpo espiritual. Mas, para quem adota a metodologia do espiritismo, é simplificado no perispírito, e para quem adota outras metodologias, são divididos em 7 corpos, né? Então, independentemente de qual metodologia que se escolhe para poder estudar esse intermediário entre o espírito propriamente puro e o corpo material, a ação das drogas vai influenciar e vai impactar e vai imprimir ali, vai deixar a sua marca. E essa marca, dependendo das escolhas que nós vamos fazendo, nós vamos conseguir purificá-la ou nós vamos continuar perpetuando com ela em outras existências. Então, quando eu estou consumindo uma droga, nós temos a facilidade maior de nos acoplarmos com outros seres desencarnados, não somente os encarnados vão ficar ali em volta também, mas principalmente com os desencarnados, que também eram dependentes químicos quando estiveram aqui, e que precisam, como não tem mais o corpo físico, eles vão precisar de um intermediário. Então, na verdade, eles são como se fossem médiums também. Então, eles usam droga para satisfazer a si mesmos, mas também para alimentar esses seres, esses irmãos que estão do outro lado e que também são dependentes químicos. E aí, uma coisa vai levando a outra e forma-se um círculo vicioso, forma-se uma cadeia bastante forte, difícil de ser realmente quebrada nesse contexto, quando se pensa nesse nível vibratorial. Então, o que acontece com esses irmãos? Vão desencarnar,
vão se juntar a esses outros que são dependentes químicos do outro lado e vão se juntar a outras pessoas que já encarnaram, são muitas vezes reincidentes e que vão fazer o círculo vicioso rodar novamente. Mas sempre com um pano de fundo de que estamos fugindo da realidade. O grande objetivo é fugir da realidade. Só que aí o espírito, enquanto espírito, depois de um certo tempo ele vai perceber que tem inclusive a história do canto de sereia, né? Não sei se vocês conhecem. O canto de sereia é uma mulher muito bonita que aparece na água, no mar, muito bonita. É aquela mulher, metade peixe, só que ela aparece só do lado mulher, para fora da água, muito bonita. Ela canta e encanta os pescadores. E quando vê, levam eles para o fundo do mar e eles acabam morrendo, afogados. Então, é um canto de sereia as drogas, né? Que leva para uma falência, tá? Porque não só pelo consumo das drogas, mas pelas atitudes que eles acabam cometendo que são acessórias. Sempre levam-se a outros crimes. Eu tenho experiência na terapêutica de dependentes químicos, já tratei vários, inclusive em clínicas. E uma coisa sempre puxa a outra, tá? Então, assim, são irmãos que eu diria para vocês que infelizmente estão esquecidos por todos nós, inclusive em termos de coletividade. Nós vemos muitos dramas pessoais de famílias, de mães, irmãos, pais passando por dificuldades porque os filhos ou um pai ou uma mãe tem algum tipo de dependência química e aquilo leva a algum tipo de tragédia. Nós vemos apenas situações que no jornal a gente vê, foi feita a apreensão de algumas toneladas de droga e tal. Mas a educação, nós ainda estamos falhando muito com relação a isso. Isso não é só uma coisa isso é uma coisa de mundo. Nós vamos para a Europa, nós vamos para os Estados Unidos, todos os países têm problemas com drogas. Muitos países. São mínimos os países que não têm, que são aqueles mais radicais. Então, é um problema que a gente pode dizer que é nível global. Ele está disseminado, não tem mais classe social, não tem país, não tem região, não tem... É dissociado. Pode ser uma pessoa que está do nosso lado e ela seja dependente e a gente não fica sabendo. Só que essas pessoas, elas trazem grandes dramas porque em algum momento eles não... Às vezes até querem sair, mas eles não conseguem sair. E não vão conseguir sair sozinhas. Precisam da mão de alguém. De alguém. O passo mais importante é realmente eles quererem sair. Esse é o principal. E talvez seja 70% do processo. Os outros 30% é o apoio sério, profissional, acolhedor, amoroso para com essas pessoas. Porque também não é fácil, não é uma tarefa fácil lidar com todos eles, né? Como se fossem crianças birrentas, né? E mal educadas, desculpa a expressão, mas só para a gente poder fazer uma comparaçãozinha assim, bem para a gente ter um entendimento. Então, mas são pessoas que são dignas da nossa maior compaixão possível, porque realmente estão esquecidos. A minha percepção é de que são pessoas que estão esquecidas por todos. Então, vamos parar para pensar assim, olha que círculo vicioso que nós caímos, porque socialmente é aceito bebida alcoólica, da bebida alcoólica, se a pessoa já tem uma tendência, ela já vai para outros tipos de drogas, e assim
sucessivamente. E olha, não necessariamente apenas drogas ilícitas, viu? Muita gente faz uso de drogas lícitas, de tarja preta, por exemplo, misturado com álcool, e assim, legalmente está tudo certo, mas espiritualmente não. Tornou-se também um dependente químico. Então o grande desafio é, primeiro, a questão da educação. Precisamos trabalhar fortemente a questão da nossa educação. Não falo apenas da educação da escola, mas eu falo da nossa educação espiritual com relação às consequências das nossas escolhas. Então, nós temos muitos exemplos do que acontece com pessoas que são dependentes químicas. Né? Então, mostrar para as pessoas qual é a grande probabilidade de também ficar naquela situação. Quais são todas as complicações que se leva àquilo. Não somente físicas, no primeiro momento, e consequências espirituais para a evolução. Eu sigo uma pessoa no Instagram que ele é adicto, ele era dependente químico, ele se considera independente químico, mas não está limpo já por uns poucos anos, e ele está fazendo um trabalho maravilhoso de conscientização das pessoas, sem julgar se a pessoa ainda está usando ou não, mas ele leva um processo, faz um trabalho de conscientização muito bonito, porque ele como ex-usuário, ele tem todo um linguajar, toda uma forma de se expressar, de se comunicar com as pessoas e de tirar dúvidas das pessoas, de quem realmente vivenciou. Então, olha só, essa pessoa ele está fazendo um trabalho maravilhoso, porque olha, esse já está fazendo um trabalho interessante. Além de superar, de ter deixado de consumir as drogas, de estar ativo, ele está fazendo um trabalho de conscientização das outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que ele está se tratando, ele também está passando os benefícios do que ele está fazendo para outras pessoas. Mas sem julgar, sem condenar, sem culpar. Não é momento de nós culparmos essas pessoas, esses irmãos e irmãs. Não é momento de nós fazermos isso. É momento de nós trazermos o alívio e esclarecermos. Então, é a mesma coisa, fazer uma outra comparação. Do que adianta nós falarmos de mundo espiritual, das leis divinas, para uma pessoa que não come tem uma semana? Do que adianta? Então, vamos matar a fome dessa pessoa primeiro e depois nós vamos esclarecê-la. Esse realmente é o nosso verdadeiro papel. E trazer essa pessoa para junto de nós, assim como o filho pródigo, que gastou todo o dinheiro do pai, da parte dele, e depois voltou, arrependido, porque viu que fez bobagem. Então, o nosso papel é de fazer com que essas pessoas sejam esclarecidas, mas também sejam acolhidas. De uma forma, não podemos fazer mais com empirismo, não dá para a gente fazer isso com achismos, ou simplesmente com boa vontade. O umbral está cheio de pessoas com boa vontade. Nós precisamos fazer isso com bastante conhecimento, com técnica, com responsabilidade. Se eu não tenho, então vou buscar quem tem. Então, se eu acolho uma pessoa com dependência química e ela vem pedir ajuda, o que eu posso fazer? A gente faz a nossa parte, de repente faz uma oração ali para a pessoa, a gente dá um prato de comida, dá um banho, deixa a pessoa numa condição mínima possível para ela poder estar mais ou menos tranquila, e a gente dá um encaminhamento mais correto para ela, para aquela pessoa ela poder ser. Mas o acolhimento ele é imperioso para aqueles que buscam.
Para aqueles que não estão buscando, infelizmente não adianta de uma forma direta. Nós podemos contribuir através de orações, de vibrações, de mentalizações, para que o mínimo possível seja diluído essa esfera e essa psicosfera que os envolve, trazendo pelo menos um pequeno raio de luz, atravessando assim aquela nuvem densa, assim que possa brilhar um pouco, iluminar um pouco a vista desses irmãos e dessas irmãs, para que eles possam vislumbrar que existe alguma coisa muito melhor do que aquilo que eles estão vivendo e que vale a pena a viagem, a jornada rumo a essa luz. Então esse é o nosso grande papel. A visão da doutrina espírita é justamente essa, de acolher e educar. Educar no sentido de orientar para quem não está na escola, por exemplo, voltar para a escola, voltar a estudar, mas também da educação do espírito, nos ensinando que o bem sempre vai nos levar à felicidade. Pode às vezes, num primeiro momento, não ser prazeroso, mas com certeza vai ser muito mais feliz. Porque a felicidade ela vai ser independente do meu estado físico. Ela é totalmente dependente do meu estado emocional, psíquico. É aqui, é essa região, é o pensamento. É o estado de alma. Essa é a verdadeira felicidade, que ainda não é vislumbrado no nosso planeta, mas que vai ser, com certeza. Mas enquanto espíritos imortais, nós estamos nessa trajetória. Então, o que eu vim trazer para vocês era esse assunto, essa reflexão para todos nós. Serve muito para mim, é um tema que eu gosto muito, ele é muito amplo, eu tive que dar uma diluída bastante grande. Fiz com base em uma palestra de um amigo meu, de um centro lá em São Paulo, e a dona Terezinha pediu para eu estar replicando com a minha cara essa palestra que ele deu, e ela assistiu, eu passei o link para ela, viu? E adequado também para a nossa realidade aqui da nossa região, né? Física e espiritual. Então, espero que realmente essa reflexão sirva de um novo olhar com relação a essa realidade dessas pessoas, de todos nós. Eu coloco no meio, eu acho que todos nós temos algum tipo de dependência. Nós sempre tentamos fugir de alguma forma, mesmo que seja através de alimentação, sabe? É sempre uma tentativa de fuga da realidade, de lidar com as nossas frustrações. Porque, de certa forma, não fomos educados no plano físico para isso. Nós estamos despertando agora. Tem poucas décadas, né? Ou poucos... em frente ao infinito, 2000 anos é quase que nada, né? Que praticamente é o momento atual que Cristo veio. E nós estamos aqui na busca do entendimento e da compreensão daquilo que ele trouxe. E a doutrina dos espíritos, sob o codinome de Espírito da Verdade, veio trazer mais as claras para uma sociedade mais esclarecida, tecnologicamente falando, sob o ponto de vista de civilização, sob condições outras, né? Que 1857, né? 1856, 57, quando Kardec fez a codificação e publicou o Livro dos Espíritos. Então, tem muita... houve uma trajetória muito grande da humanidade. E de lá para cá nem se fala mais, nem se fala nisso, né? Foi muito grande, nós tivemos grandes saltos. E precisamos agora retomar de uma forma mais consciente, mais sensata, a nossa educação espiritual, que anda lado a lado com a nossa educação para o mundo físico. Então, eu acho que as palavras que a gente poderia resumir seria acolhimento, alívio das dores e esclarecimento.
Esse talvez seja o nosso grande papel nesse momento, de difundirmos esses 3 aspectos. Então, fiquem com Deus, fiquem em paz, boa reflexão e até uma próxima oportunidade.